Amados irmãos, vamos ler hoje o versículo 34 do Evangelho de João, capítulo 10. Hoje o versículo 34. Onde diz assim a palavra de Deus: Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Dois pontos, abre aspas. Eu disse, vocês são deuses. Ou melhor, uma pergunta, que Jesus faz, Não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses, Uma citação do Salmo 82, versículo 6, Nessa citação do Salmo 82, versículo 6, Jesus ele vai dizer que ali está escrito na palavra de Deus que os homens inspirados, os profetas de Deus, a própria palavra de Deus chamou de deuses, nas escrituras, no Salmo 82, versículo 6, Então, aqueles que tiveram a palavra de Deus, os profetas, a própria Bíblia ali chamou de deuses, de deuses, fazendo uma alusão que essas pessoas eram como filhos de Deus também, E Jesus ele está dizendo aqui que essas pessoas eram filhas de Deus. É claro que Jesus ele está falando que ele é o Filho de Deus, Jesus ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, Aleluia. Jesus é o próprio Deus. Aleluia. Mas o que Jesus está argumentando e tentando abrir o entendimento daqueles judeus, que ele se equiparar ao Senhor, da maneira como ele fez, não era blasfêmia, Então Jesus ele usou o próprio argumento da lei, ele usou a própria lei, o próprio escrito do Antigo Testamento, no Salmo 82, versículo 6, para dizer que o seu ensino não era uma blasfêmia. Meus irmãos, Jesus ele nunca fugiu de mostrar a sua pessoa e a sua teologia e o seu ensino com o Velho Testamento. Jesus ele cumpriu todo o Velho Testamento, e em tudo ele cumpriu todas as coisas, até os mínimos detalhes. Então Jesus ele faz questão, na tentativa de salvar esses judeus, na tentativa de abrir o entendimento desses judeus, de dizer que na lei, na própria lei, havia uma prescrição de equiparação entre homens e Deus, e que isso não era necessariamente errado, Muitas vezes a gente ouve falar e tem a impressão de que qualquer pessoa que se equipara a Deus, ela é errado. Sim, no sentido da glória de Deus, no sentido da soberania de Deus, Mas Deus, ele nunca se escapou de nos chamar de filhos, quando este nos colocou, como foi falado hoje de manhã aqui, o seu Espírito, Deus ele nunca assumiu essa posição tão distante de nós, a ponto de dizer que a gente jamais possa ser igual a ele em algum sentido, Então Jesus aqui, ele começa a mostrar que na verdade tudo aquilo que os judeus tinham por certo, era só um lado da verdade, era só um lado da verdade de Deus. E como sempre, quando é visto só um lado da verdade, o diabo toma conta da outra parte, E que foi o que tomou conta desses homens aqui, Eles com o seu pensamento reprovado, pelos seus próprios pecados, o diabo tomou conta, porque eles estavam tão certos de só uma parte da verdade, que o diabo tomou conta. E é a mesma coisa que acontece nas nossas vidas, Se a gente fica só com uma parte da verdade, Nós não podemos ficar só com uma parte de Jesus. O que Jesus estava falando aqui é o seguinte: gente, abre os olhos de vocês. A própria palavra de Deus chamou os profetas de deuses. A própria palavra de Deus chamou os profetas de Deus. O que Jesus estava falando é: ei, Deus quer um relacionamento diferente com vocês. E Jesus estava falando mais: eu estou aqui para estabelecer um relacionamento diferente com vocês. Deus não quer somente que a gente trate Ele na sua soberania, na sua majestade. Mas quando lá no capítulo 40 de Isaías, Deus ele fala que Ele é majestoso, Ele fala assim: aqueles que confiam no Senhor andam e não se fatigam.
Os que esperam no Senhor renovam-se como águias. Existe renovo para quem confia na soberania de Deus. Existe renovo para quem confia no Senhor. Existe renovo para quem sabe que Deus é majestoso, mas não majestoso dessa maneira que esses judeus estavam vendo. Mas existe uma relação entre a soberania de Deus e a força que nós temos para caminhar nessa terra. Aqueles que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas. Se a gente não confia no Senhor da maneira certa, certamente a nossa vida aqui na sua terra vai ser, a nossa vida aqui na terra, ela vai ser frágil, ela vai ser fraca, né? Ela vai ser errante, ela vai ser errada. E aqui, meus irmãos, é tudo que nós precisamos na manhã desse dia de hoje, é saber que na soberania de Deus, Ele decidiu compartilhar com nós parte do seu ser. E é essa parte do ser de Deus que nos dá força. É essa parte do ser de Deus que nos dá fé nele, para a gente caminhar e caminhar seguro, e caminhar firme, e caminhar com força e com verdade, e caminhar sem desanimar, e caminhar sem titubear, e caminhar sem duvidar. Sem duvidar. Não duvidar do que vai acontecer, mas duvidar de Deus. Porque as coisas acontecem. As coisas acontecem. A gente não tem o controle das coisas, é só Deus que tem. Mas nós não podemos duvidar de Deus. Glória a Deus. Nós não podemos duvidar de que Ele é soberano, de que Ele toma conta de todas as coisas, de que a nossa vida está na mão de Deus, de que o Brasil está na mão de Deus, a nossa família está na mão de Deus, nossos colegas estão na mão de Deus, a igreja está na mão de Deus. Louvado seja Deus. Essa confiança nos traz paz, essa confiança nos traz alegria, essa confiança nos traz força. E que essa força seja derramada sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. E que nenhuma mentira de Satanás venha nos desanimar. Nenhuma mentira de Satanás venha nos desanimar. Nada, e nem o nosso orgulho, e nada que está dentro de nós, nada venha nos desanimar. Nada venha ser colocado como empecilho para que nós possamos confiar em Deus e depositar toda a nossa confiança nele. Apesar de muitas vezes a gente só vê um lado da verdade, e muitas vezes temos dificuldades de enxergar a vida de uma maneira diferente, da maneira como Deus quer. Da maneira como Deus quer. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Vai lá, meu querido.